Boa tarde, pessoal. Na nossa aula de ciências de hoje, nós iremos estudar um pouco sobre os animais. Esse assunto, pessoal, nós também vimos um pouco no ano passado, certo? Agora nós vamos dar uma reforçada no que nós já estudamos sobre os animais. Sabemos que existe uma diversidade imensa de animais, né? Eles podem ser grandes, eles podem ser pequenos, eles podem possuir pelos, escamas. E por conta dessa grande variedade de animais, esses animais são divididos em alguns grupos, certo? Nós podemos dividir os animais pelo lugar onde eles vivem, né? Animais terrestres, animais aquáticos ou os animais que vivem no ar. O modo como eles se locomovem, se eles andam, se eles nadam, se eles voam, se eles saltam, se eles rastejam. A cobertura do corpo, se o corpo é coberto por escamas, por pelos, penas ou carapaças. E além desses grupos que eu já falei, né, da maneira como nós podemos separar esses animais, nós ainda trabalhamos com dois grandes grupos, que são os grupos dos vertebrados, que são aqueles que possuem crânio e uma coluna vertebral, e o grupo dos invertebrados, que são aqueles que não possuem um crânio nem uma coluna vertebral. Agora, nessa aula de hoje, nós iremos estudar o grupo dos animais vertebrados. Eles possuem, como eu já disse anteriormente, né, os animais vertebrados, eles possuem uma coluna, olha aqui a do peixe, e a coluna humana. E eles também possuem um crânio. E esse esqueleto, né, que compõe o corpo desses animais vertebrados, ele tem duas funções principais, né, que é a sustentação do corpo e a proteção dos órgãos internos. E os animais vertebrados, dentro desse grupo, ainda tem outra divisão de outros grupos, que são os mamíferos, as aves, os répteis, os anfíbios e os peixes. Vamos começar falando um pouco sobre os mamíferos. Os mamíferos, pessoal, são animais que possuem algumas características principais, como, por exemplo, a presença da glândula mamária. O que seria essa glândula? Essa glândula ela é responsável pela produção do leite. O corpo desses animais geralmente é coberto por pelos. Eles podem viver tanto na terra e alguns exemplares vivem na água. E só tem um exemplar de animal mamífero que vive no ar, que é o morcego. É o único que pode voar. Os outros geralmente vivem na terra e alguns exemplares podem viver na água, como por exemplo as baleias, os golfinhos, as focas. São alguns exemplares que podem viver na água, mas na sua maioria, os mamíferos eles são terrestres. A sua respiração é pulmonar. O que isso quer dizer? Que eles respiram através do pulmão. Agora vamos dar uma olhada nas aves. As aves, pessoal, elas também têm algumas características principais, como o corpo ser coberto por penas, apresenta um bico, um par de asas e um par de pernas. Vivem em ambientes tanto terrestres quanto aquáticos. E sua respiração também é pelos pulmões. A maioria das aves, como vocês sabem, tem a capacidade de voar, enquanto outras não sabem voar, elas apenas alcançam voo, como por exemplo o pinguim. Agora vamos estudar um pouco sobre os répteis, vamos conhecer, né, as principais características de um réptil. O seu corpo é coberto por placas ou escamas, como os lagartos, jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras.
Eles vivem nos ambientes tanto aquáticos quanto terrestres. Na forma de locomover, eles podem andar, eles podem nadar ou rastejar. E a sua respiração também é pulmonar. Mesmo as tartarugas, elas também têm a respiração pulmonar. Ela não pode ficar muito tempo debaixo d'água. Elas sobem na superfície, enchem os pulmões de ar, mergulham durante um certo tempo, mas depois elas precisam retornar novamente para respirar. Agora vamos conhecer os anfíbios. Os exemplos de anfíbios, nós temos os sapos, as rãs, as pererecas e as salamandras. Os anfíbios, pessoal, eles têm esse nome porque significa duas vidas. Por que duas vidas? Porque os anfíbios, eles passam por duas fases. Quando eles são filhotes, eles vivem exclusivamente dentro d'água. Sendo assim, a sua respiração ela é pelas brânquias. Já na sua fase adulta, eles vivem na terra e respiram pelo pulmão ou pela sua pele, que geralmente é bem fininha. Os anfíbios, eles passam por um processo chamado de metamorfose. Esse processo, pessoal, é um processo de transformação, certo? É o processo no qual o anfíbio jovem vai se transformar em um anfíbio adulto. E durante esse processo, os animais perdem a sua cauda, aparecendo assim as patas traseiras e as dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, para que ele possa assim sair da água e viver na terra. Aqui tem um exemplo, né? Aqui, primeiro ele era um ovinho, então ele passou pela fase do anfíbio, tá perdendo a cauda, surgiu as patinhas dele, traseira e dianteira, e agora ele virou um sapo adulto, já totalmente adaptado à vida terrestre. Agora vamos conhecer um pouco sobre os peixes. Os peixes, eles vivem nos ambientes aquáticos. Eles se movimentam, né? Nadam com o auxílio das nadadeiras. Respiram por meio das brânquias, mas tem um exemplo de peixe, que é a piraboia, que ela é uma espécie da Amazônia, que ela também consegue captar o oxigênio através de um órgão que ele funciona mais ou menos igual ao pulmão. E ela capta o oxigênio da terra, né, do ar. Porque geralmente os peixes, eles captam o oxigênio da água. Os seus corpos são cobertos por escamas. E agora, pessoal, o que vocês irão fazer? Vocês irão fazer a leitura da página 43, 42, 43, 44, 45 e 46. Por quê? O que é que eu fiz? Eu fiz um pequeno resumo, tirando as principais características e dividindo os grupos. E depois vocês vão responder a página 47, tá certo? Qualquer coisa é só chamar.